Nossa química orgânica está baseada, está alicerçada em quê? Nesse nosso companheiro aqui, ó, no carbono. Não existe composto orgânico sem o carbono. Muita gente define a química orgânica como a química dos compostos do carbono. Por quê? Tem que ter carbono. Tá? Existem compostos que têm carbono e não são orgânicos? Sim. Nós já estudamos alguns no final do primeiro ano e no segundo colegial, que eram monóxido de carbono, dióxido de carbono, o ácido carbônico, os carbonatos, os bicarbonatos, todos eles são inorgânicos, minerais. Aqui nós vamos estudar os orgânicos. Então nós precisamos lembrar 3 características muito importantes do senhor carbono. A primeira, ele é tetravalente. O que é isso? A valência, que é a última camada do carbono, tem 4 elétrons e ele faz 4 ligações para completar essa camada de valência. Então, primeira coisa que a gente nunca pode esquecer, carbono tem que fazer 4 ligações. As ligações do carbono podem ser feitas de maneiras diferentes. Ó, esse primeiro desenho tem 4 ligações diferentes. Aqui eu tenho uma dupla com 2 simples. Aqui eu tenho 2 duplas. E aqui eu tenho uma simples e uma tripla. Então, além do carbono fazer 4 ligações, que é uma quantidade boa de ligações, tem átomos que fazem muito menos ligações, tem átomo com 1, com 2, 3, 4. Tem 5? Tem, mas para o ensino médio não. Tá? Normalmente a gente não trabalha com isso, com expansão de camada de valência, etc. Além dele fazer 4 ligações, ele também faz ligações diferentes. E na orgânica, a gente vai notar que, se ele passou de uma ligação simples para uma dupla, mudou totalmente o composto. Tem propriedades diferentes, tem um monte de coisa diferente. Aqui, ó, do lado esquerdo, tem esse negocinho estranho aqui à primeira vista, mas é só para justificar, só para vocês entenderem por que o senhor carbono consegue fazer 4 ligações e ainda consegue variar as ligações. Quando a gente vai lá na tabela periódica, a gente acha isso aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o símbolo do elemento, que, para escrever a primeira letra sempre é maiúscula, e a segunda letra, se precisar, é minúscula. Então, o cálcio, por exemplo, é o C maiúsculo e o A minúsculo. Esses 2 números, o maior sempre é a massa e o menor é o número atômico. Da onde saem esses números? Se a gente lembrar que o átomo tem 3 partículas fundamentais, o próton, o nêutron e o elétron, nós temos que no núcleo estão o próton e o nêutron. E eles são responsáveis por toda a massa do átomo. A massa do elétron ela é desprezível. Nós consideramos que ela é 0, porque ela é quase 2.000 vezes menor que a massa do próton. Então, o 12 indica que, somando as cargas positivas, os prótons, com os nêutrons que estão no núcleo, eu tenho 12 unidades ao todo. Então, massa 12, porque eu tenho 6 partículas. Aqui, as 6 partículas positivas, que é o número atômico, mais as 6 neutras, deu 12 aqui. Tá? Então, massa sempre é próton mais nêutron. O número atômico, que é o número de partículas positivas que tem no núcleo, é a informação mais importante do átomo. Ela funciona igualzinho à nossa carteira de identidade. Quando você precisa provar para alguém quem é você, você não mostra a identidade. Quando você precisar saber quem é o átomo, você tem que olhar quantos prótons ele tem. Qualquer átomo que você achar por aí que tenha 6 prótons, independente de onde está, com quem está, o que ele está fazendo, ele é carbono. Não tem outra opção. Tá? A massa pode variar. Lembra lá as semelhanças atômicas que nós vimos lá no primeiro ano? Tem os isótopos, os isóbaros, os isótonos. Então, tem algumas semelhanças e algumas variações. Mas o que acontece? Se você tirar ou acrescentar qualquer carga positiva no núcleo, você altera o elemento. Se tem 6 é carbono. Se tem 5, já não é mais. Se tem 7, também não. Tá? Então, isso identifica o elemento. Como o símbolo aqui, ó, não tem nenhum sinal de positivo nem de negativo, o que acontece? Ele é neutro. Então, o que significa ser neutro? Se ele tem 6 cargas positivas, que o número atômico dele é 6, ele tem também 6 elétrons.
Quando a gente faz a distribuição eletrônica, fica dessa forma aqui, ó. Tá? Isso aqui é só para justificar as ligações, tá? Nós não mexemos com distribuição eletrônica na química orgânica. Então, ó, 6 elétrons, ó. Primeira camada cabe 2, está aqui. Segunda camada, ó, coloquei 2 aqui, o S só cabe 2, está cheio. Aí a gente passa para o P. P cabe até 6. Né? Como eu só tinha 2, só coloquei 2. Então, o átomo de carbono ele tem 2 camadas. Qual que nos interessa? Para qualquer átomo, o que nos interessa é sempre a última, que a gente chama de camada de valência. Por quê? Porque todas as propriedades que nós temos dos átomos vão derivar da relação que ele tem com os outros, ou seja, do tipo de ligação. Onde são feitas as ligações? Sempre as ligações são feitas na camada de valência. Então, o que vai acontecer? Se o átomo tiver 7 camadas, por exemplo, um átomo bem grande, o césio, por exemplo, tem 7 camadas. Da camada 1 a 6 a gente ignora, não estamos nem aí para elas. O que nos interessa é a 7ª camada, para saber como que ele vai se correlacionar, como que ele vai se ligar, que tipo de propriedade ele vai ter. Então, para nós aqui interessa apenas essa camada aqui que tem 2, 4 elétrons. Se a gente lembrar da ligação covalente, como é que ela acontece? Nós temos aqui o carbono, por exemplo, empresta um elétron, o hidrogênio que vai ligar nele empresta outro elétron e forma um parzinho. Esse par formado é a ligação. Então, para que aconteça uma ligação, eu preciso ter um elétron desemparelhado, ou seja, um elétron sem par. Por quê? Porque eu vou formar o par com outro átomo para fazer a ligação. Então, se eu for desenhar os elétrons dessa forma como está aqui, ó, o que acontece? Ó? Os elétrons sempre se agrupam de 2 em 2. No S tem 2 e só cabe 2. Então, eu tenho uma caixinha que cabe 2. No P cabem 6. Então são 3 caixinhas. 2, 4, 6. Cabem 6 aqui. Por que aqui eu pus junto e aqui eu pus separado? Porque aqui não tem opção. Só tem uma caixinha, tem que ficar os dois juntos. Aqui eles estão separados, por quê? Porque os elétrons são de mesma carga, eles se repelem. Então fica mais afastado. Então o que vai acontecer? Para fazer ligação, eu preciso do elétron sozinho. Ó. Eu tenho um elétron desemparelhado, 2 elétrons desemparelhados. Então, se eu desenhar, se eu representar igualzinho está aqui na distribuição eletrônica, o carbono só podia fazer 2 ligações. O que nós já sabemos que é mentira, ele faz 4. Então, o que acontece? O carbono ele consegue pegar esse elétron que está aqui e jogar para cá. E aí ele vai ficar com os 4 elétrons aqui, ó. Volta nesses 3 desenhos aqui, ele está com os 4 elétrons desemparelhados. Agora sim, eu consigo fazer o quê? As 4 ligações. Tá? Bom, e por que essas ligações estão diferentes? Né? Qual é a diferença entre essas 3 formas aqui? Ó? O que vai acontecer? Essa ligação simples aqui, ela recebe o nome de sigma. A ligação dupla recebe o nome de pi. O sigma é uma letrinha do alfabeto grego aqui, ó, parece a letra V do nosso alfabeto. E essa aqui é a pi, né? Que a gente trabalha lá na matemática, principalmente quando tem o quê? Coisas que derivam da circunferência. Né? Circunferência, cone, cilindro, tudo tem o pi. Né? Então a ligação simples, ela recebe o nome de sigma. É um apelido que ela tem. Então essa aqui é uma ligação sigma, 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 sigma. Tá? Então olha só. Quando os orbitais P estão juntos, combinados com o S, todo mundo faz ligação simples. Então o orbital S tem característica de ligação sigma, e aí quando o P junta nele, ele vai fazer a mesma coisa. A gente chama isso de orbital híbrido. O que é híbrido? Híbrido é que tem mesma energia, ou seja, os 4 orbitais ali vão fazer o mesmo tipo de ligação. Essas ligações são iguais, todas ligações sigma. Quando o P está sozinho, aí forma uma ligação diferente. Aqui, ó, eu vou ter 3 ligações iguais e uma diferente. Essa é sigma e essa é sigma. A outra é pi. Por que não é sigma da esquerda e tem que ser a da direita? Na verdade, você pode escolher qualquer uma das duas. O que a gente tem que lembrar é que a primeira sempre é sigma. A repetida é pi. Aqui, ó, eu vou ter tem 3. Ó. Uma delas é sigma. A segunda e a terceira é pi. Então aqui eu tenho 2 ligações sigma, porque está combinado com o orbital S, e duas pi. Ó, esse é sigma
Esse é sigma. Pi, pi. Sigma, sigma, pi, pi. Então, sempre a primeira ligação é sigma, a segunda é pi. Então, dividindo os elétrons dessa forma, a gente consegue justificar por que o carbono faz tantas ligações diferentes. A hibridização, que é representada por esses símbolos aqui, ó, sp3, sp2 e sp, para você saber qual é o tipo de hibridização, a maneira mais simples é só você contar as ligações sigma. 1, 2, 3, 4. Um S, um 3p, sp3. Ligação sigma. 1, 2, 3. Um S, um 2p. Sigma, 1, 2. 1, 2. Um S e um P. Tá? Então, isso aqui é a designação, é a maneira que a gente chama a hibridização. O que é hibridização? São orbitais de mesma energia. Lá na distribuição eletrônica, o professor fazia duas perguntas quando ele pedia para você fazer a distribuição eletrônica. Ele falava assim, quantos elétrons tem na camada de valência? A gente olha aqui, 2, 4. 4 elétrons na camada de valência. Aí depois ele perguntava assim, qual é o subnível mais energético? O que significa ser o mais energético? Significa que é aquele que está mais longe do núcleo. Significa que ele foi representado por último. No nosso caso aqui é o 2p. Lembra lá do modelo de Bohr? Quando a gente fornece energia para o átomo, o elétron absorve essa energia e vai para uma camada mais externa. Vai ficar mais distante do núcleo, ele tem mais energia. Quando ele libera, ele volta para perto do núcleo e vai ter menos energia. Então, sempre quem está mais longe tem mais energia. Então, aqui, ó, os orbitais aqui, que tem a ligação sigma, tem menor energia, e o π tem maior, que é mais afastado. Tá? Então, o que nós já lembramos do carbono? 4 ligações, e que ele pode fazer 4 ligações diferentes, uma dupla com 2 simples, 2 duplas, ou uma simples e uma tripla. A terceira propriedade que a gente tem que lembrar, que também é muito importante, é que ele pode formar longas cadeias carbônicas. Então ele vai se combinar de diversas formas, com várias ligações diferentes e com vários átomos de carbono diferentes. Aqui nós temos uma cadeia ramificada, aqui uma cadeia normal e aqui uma cadeia fechada. Tá? Ainda tem cadeia aromática, mais umas consideradas cadeias mistas. Então tem assim uma grande quantidade de átomos que podem ser combinados aqui também com o carbono, né, entre carbonos. Será que tem outros átomos que conseguem fazer essas cadeias longas igual ao carbono? Não. Só o carbono faz cadeias gigantes, né, macromoléculas. Os outros átomos normalmente não passam de 10. A partir de 10 átomos já começa a quebrar a cadeia. Tá? Que outros átomos conseguem fazer isso? O silício, que está logo embaixo do carbono, ou seja, tem propriedades semelhantes ao carbono. A gente consegue ligar até 10 silícios em sequência. O enxofre a gente consegue ligar 8. O fósforo a gente liga 4. O nitrogênio, 3. O oxigênio, 3. Tá? Aqui, ó, esse desenho aqui, ó, é um monômero. Lembrando lá dos polímeros. O que significa a palavra polímero? Poli significa muitos. Mero significa partes. Então nós temos alguma coisa constituída de muitas partes. O monômero é a unidade básica. Imagina que essa peça, isso aqui é uma única peça de um Lego. E que nós vamos construir um prédio. O que a gente tem que fazer? Pegar várias pecinhas dessa aqui e emendar uma na outra. E olha que essa pecinha aqui não é pequena, ó, tá vendo? Essa parte do meio aqui, ó, ela se repete pelo menos 7 vezes aqui, ó, uma molécula bem compridona. Essa molécula, quando você vai juntando várias peças dessa aqui, você vai formar um polímero chamado glicogênio. Quem lembra o que é o glicogênio? Viram na bioquímica, na biologia, no primeiro ano, e vão ver no final do terceiro. Quando a gente come algo que tem açúcar, não necessariamente doce, né, porque o amido que a gente come dos vegetais, ele não necessariamente tem um gosto doce, né? Por exemplo, arroz. Você cozinhou o arroz, você não vai sentir gosto doce. Batata também, macarrão. Quando a gente digere, o que vai acontecer? Nosso organismo vai quebrar o amido em pedacinhos bem pequenininhos, que a gente chama de glicose. E essa glicose vai entrar, né, vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea, depois vem os hormônios, joga para dentro da célula. O fígado, que é uma glândula muito esperta, o que ele faz?
ele sabe que a gente precisa de glicose para viver. Glicose é um combustível para as nossas células. Aí ele faz o seguinte, fala assim, opa, eu não vou deixar essa glicose solta aqui não. Eu vou dar um jeito de prender ela, porque na hora que eu precisar, eu vou lá e pego. Então ele vai começar a montar essas moléculas de glicose e vai formar uma cadeia gigante com mais de 200 mil átomos de carbono. E ele, quando ele monta essa cadeia gigante, nós damos o nome de glicogênio. Então, glicogênio é um polímero, é alguém formado por várias repetições dessas peças, em que nós temos a reserva energética. Na hora que você vai, por exemplo, que seja respirar, você precisa de energia. Então, se a sua célula tiver sem energia, a gente vai lá no glicogênio, quebra um pedaço dele, faz a digestão, e aí libera energia, recarrega o ADP, formando o ATP novamente, e aí nós temos mais energia para continuar fazendo as nossas coisas. Quando o carbono está na cadeia carbônica, quando ele está ligado, e também quando ele não está, nós podemos classificá-lo. Essa classificação aqui é bem simplesinha. Ele vai ser chamado de primário, secundário, terciário, quaternário. Qual é o critério? O critério, você vai olhar quantos carbonos estão ligados ao carbono. Não interessa o tipo de ligação, interessa se está ligado e se é carbono. Então, esses dois primeiros exemplos aqui, eu coloquei só os carbonos para a gente não ficar disperso com os outros átomos. Então, olha, esse aqui, ó, ele tem uma ligação com carbono, ele é primário. Esse, 1, 2, 3, ele é terciário. Esse está ligado a 2, ele é secundário. Esse ligado a 4, quaternário. Então, nos interessa se está ligado e quantas ligações tem. Aqui, ó, o que acontece? Ó? Na dupla ligação, alguns alunos confundem. Eles não contam quantos átomos estão ligados, eles contam as ligações. Então aqui, ó, aí vai assim, ó, 2 ligações, 3 ligações com carbono. Aí colocaria terciário, mas não. A ligação em si não interessa. Só nos interessa se está ligado. Ele está ligado? Tá. Quantos átomos de carbono diferentes ele está ligado? 1, 2. Então ele é secundário. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Esse carbono está ligado com 3 ligações ao carbono, mas ele está ligado a um carbono só, então é chamado primário. A ligação com o hidrogênio, nós ignoramos totalmente. Essa classificação é só carbono, carbono. Então esse, ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é quaternário. Aqui, 1, 2. Esse é secundário. Esse, 1, 2, 3. Aqui é terciário. O carbono da ponta sempre é primário. E se ele estiver sozinho? Se ele estiver sozinho, ele também vai ser chamado de primário. Bom, revisando também as nossas fórmulas químicas. O que são as fórmulas? É a maneira que a gente representa. Né? A química ela é representacional. A química a gente não consegue enxergar as coisas que a gente manipula, que são os átomos. Então nós temos que inventar um jeito de escrever. Então a maneira que a gente conseguiu foi fazendo fórmulas químicas. Então a primeira que a gente vai lembrar é a fórmula molecular. É aquela que mostra quais átomos estão na molécula e quantos tem. Ó. Eu tenho 6 carbonos, 14 hidrogênios. Esse número embaixo é o índice. Ele indica quantidade. Lembrando que o índice pertence a quem está à esquerda dele. Então o 6 aqui é do carbono, não do hidrogênio. Quando tem aquele número grandão na frente, aquele é o número de mols, é outra coisa. Tá? Depois quando aparecer, eu vou chamar a atenção. Então, fórmula molecular, nada mais é que a gente contar as letras e juntar as letras iguais. Tá? A ordem de escrever não tem uma ordem certa. Tem uma ordem mais usada, que é colocar o carbono primeiro, depois o hidrogênio, depois o oxigênio e depois o resto que aparecer por aí. Porém, se você colocar o O primeiro, depois o H e o C por último, fica errado? Não. Tá? Só tem ordem definida quando a ligação é iônica. Então, lá no primeiro ano, no segundo, a gente escreveu os compostos, tinha que colocar o metal, que é positivo do lado esquerdo, e o não metal do lado direito. Aqui, como a ligação covalente, não tem cátion nem ânion, não tem ninguém que é positivo nem negativo, não tem transferência de elétrons, então tanto faz a ordem que você vai escrever. O que tem que prestar atenção é que você vai juntar todos iguais. Por exemplo, aqui ó, tem 6 carbonos, você não pode colocar C4, H6 e colocar um C2 no final aqui, você tem que juntar todos os iguais.
Segunda fórmula que a gente vai lembrar é a estrutural. Forma estrutural, ela vai mostrar a forma que a molécula é, tá? De forma planificada, a gente desenha no papel. Essas moléculas são todas tridimensionais. Tem uma parte que está para frente, outra para trás, outra mais para o lado. Mas a gente desenha planificado no papel. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar todos os átomos e todas as ligações. Tá? Então, ó, carbono tem que ter 4, hidrogênio tem que ter 1. O carbono a gente até decora. Mas ia aparecer um oxigênio. O oxigênio está com 2 ligações. Como é que eu sei se ele faz 2, se ele faz 3, se ele faz 30 ligações? Né? A gente vai olhar a tabela periódica e usar para nos ajudar. Como assim? Está aqui uma tabela periódica. Essas colunas mais altas aqui, ó, 1, 2, da 13 até a 18, elas contêm o que a gente chama de elementos representativos. O que são os elementos representativos? São aqueles que o número da coluna representa quantos elétrons tem na última camada. Então, ó, todo mundo que está na coluna 1 tem 1 elétron na última camada. Todo mundo que está na 2 tem 2. Na 13 tem 3. Na 14 tem 4. E assim sucessivamente. Na 18 tem 8, com exceção do hélio, que tem 2, porque ele só tem uma camada igual ao hidrogênio. Então, como é que eu vou fazer então, olhando para saber quantas ligações ele faz? Simples, ó. Se o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, a regra do octeto fala que ele quer chegar a 8. 5, para chegar a 8 não faltam 3, o número de elétrons que falta é o número de ligações que ele faz. Então o nitrogênio faz 3 ligações. Olha o cloro, tem 7, para chegar em 8 falta 1, o cloro faz 1 ligação. Olha o carbono que a gente está vendo, tem 4, para chegar em 8 faltam 4, faz 4 ligações. Isso falando apenas ligações comuns, tá? Não estou falando de ligação dativa, apenas ligação covalente comum. Então o número de elétrons que falta é o número de ligações que ele vai fazer. Então dessa forma a gente consegue conferir, ó, o oxigênio está na família 16, tem 6 elétrons, ó, faltam 2. Por isso ele está com 2 tracinhos. Tá? O hidrogênio sempre 1, porque ele tem 1 elétron e tem só uma camada, ele só pode ter 2. Então ele só vai querer mais 1 para fazer uma ligação. Aqui, ligação dupla, aquele carbono sp2, essa molécula aqui é plana, porque esse ângulo aqui é 120, 120, 120, 120. Né? É o hexágono regular aqui. Para fazer a forma molecular a partir da estrutural é muito simples, é só você contar as letrinhas iguais. Ó. 6 carbonos, 14 hidrogênios. Tá? Basta contar e juntar os iguais. A forma estrutural condensada, ela tem uma diferença da estrutural. Qual que é a diferença? Ela vai nos mostrar todos os átomos, como acontece na estrutural, porém ela vai esconder as ligações. E ela vai nos mostrar qual que é a ordem, qual que é a sequência que os átomos estão ligados. Então aqui eu tenho ó, CH3 ligado a um CH2, ligado a um CH. Esse parêntese aqui, ó, quando não tem número aqui de fora, quando não tem índice, ele significa que essa estrutura está deslocada, está fora do lugar. Está vendo que aqui eu estou escrevendo todo mundo na sequência? Esse está ligado nesse, mas não está ligado nesse aqui, ó, na sequência. Ele está fora do lugar, ele está pendurado, ele é uma ramificação. Então esse aqui ó, vai ligar nesse aqui também, e depois liga nesse. Tá? Então fica mais ou menos assim, ó. CH3, CH3, CH2, ó o CH aqui, ó o CH3, ó, ele está entre parênteses, está deslocado, ele não está na frente, ele está pendurado, ó, coloquei ele para baixo, podia colocar para cima também, não tem problema. Quem está na sequência é o próximo, CH2, depois o CH3, tá? Lembrando que o senhor hidrogênio nunca pode estar dentro da cadeia, tá? O hidrogênio está sempre por fora. Por que o hidrogênio não pode estar dentro da cadeia? Porque para ele pertencer à cadeia, o átomo tem que fazer uma ligação com quem está antes e quem está depois dele. Ou seja, no mínimo ele tem que ter 2 ligações. O hidrogênio só faz uma. Então o hidrogênio nunca está no meio da cadeia, está sempre pendurado por fora. O C6H6, ó, fica assim. Notem o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 6 hidrogênios. O que acontece aqui?
Tá vendo que as ligações não são mostradas? O que aconteceu? Ó? Se a gente sumir com essa ligação aqui, ó, ignora ela. O carbono vai ter ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou ter 2 átomos que estão faltando ligação. Ah, eu posso colocar hidrogênio? Não. Por que nós não podemos colocar mais hidrogênios? Porque a forma estrutural ela me mostra todos os átomos. Eu só tenho 6 hidrogênios para gastar. Ó, já estão todos aqui. Então, quando eu for desenhar uma fórmula estrutural, que é essa completa, a partir de uma estrutural condensada, e eu tiver átomos vizinhos que precisam de mais ligações, a gente aumenta. Eu coloquei a dupla aqui. Aqui tinha acontecido o mesmo problema, estava faltando ligação. Eu fiz a dupla. Estava faltando ligação, eu pus a dupla. Então, nós não podemos acrescentar átomos. Por quê? Porque todos estão desenhados aqui. Ó. Só posso usar 6 carbonos e 6 hidrogênios. Mas eu posso acrescentar ligações. Por quê? Ele não me dá informação de ligação. Então, quando eu for desenhar a forma estrutural, eu vou colocar os átomos, fazer as ligações da sequência que ele me informou, e aí eu tenho que conferir. Obrigatoriamente tem que conferir. Porque onde faltar ligação, você vai ter que aumentar com duplas e triplas ligações. Tá? Aqui o mesmo processo, CH3 ligado a um CH2 ligado a um OH. Tá? CH3, CH2, OH. Ó, oxigênio, 2 ligações. Por isso ele poderia estar aqui no meio. Aqui, ó, a observação, ó, olha esse parênteses e olha esse de cá. Aqui não tem índice. Significa que é uma estrutura ramificada, está pendurada. Aqui, ó, tem o índice. E aqui é repetição. Então aqui é CH3, CH2, 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 ele vai repetir 3 vezes, e depois o CH3. Tá? Então, quando tem um parêntese e esse númerozinho aqui, é repetição. Quando não tem, é porque é cadeia ramificada. E a quarta, que a gente viu esse ano, né, que é uma fórmula que a gente não viu nos anos anteriores, é a fórmula de linhas. A fórmula de linhas, inicialmente, ela parece muito estranha, mas ela é uma simplificação da forma estrutural. No começo a gente até apanha um pouquinho para aprender o jeito, mas na hora que pega fica muito mais simples, porque olha só, fica mais fácil desenhar esse desenho de cima ou de baixo. Esse de cima está bem mais simples, né? Que é 1 risco, 2, 3, 4, 5 risquinhos. Olha o tanto de coisa que eu tenho que desenhar na forma estrutural. Então, o que a gente ganha quando faz a forma de linhas? A gente ganha muito tempo, né? E tem cadeias carbônicas que são bem compridas. Imagina você ficar desenhando todos os átomos que estão lá, conferindo todas as ligações e colocando todos os hidrogênios. Dá muito trabalho. E não é porque a gente é preguiçoso que o estrutural de linhas, é porque a gente quer a coisa mais prática. Você não precisa ficar perdendo tempo desenhando um monte de átomo se você quer fazer uma reaçãozinha de adição que você sabe que você vai atacar uma dupla ligação. E acabou. Então não precisa colocar aquele tanto de coisa. Tá? Então qual é a regra para a gente escrever a forma estrutural de linhas? 3 coisas não podem aparecer. Primeiro, os átomos de carbono não aparecem. Então a gente apaga todos os carbonos. Segundo, os hidrogênios do carbono não aparecem. Então todos esses Hs aqui tem que apagar. Terceiro, a ligação entre carbono e hidrogênio também não aparece. Então, nós vamos apagar esses risquinhos de fora todos aqui. Ó. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui, ó, só as ligações entre carbonos. Nesse exemplo aqui, ó, que é isso aqui. Então, ó, quando a gente fizer o processo inverso, eu pegar linhas e for desenhar estrutural, o que a gente faz? Se tem uma linha que na ponta não tem nada, significa que é carbono. Por que é carbono? Por que não pode ser um oxigênio? Porque se fosse oxigênio era obrigatório estar desenhado, porque não aparece o carbono e o hidrogênio do carbono. E não aparece a ligação do carbono. Então essa ligação que está mostrando aqui não é carbono e hidrogênio, senão ela não teria desenhado. Então, como não tem nada aqui, tem um carbono. É esse aqui. Aqui tem outro carbono. Aqui tem outro carbono. Carbono. Embaixo aqui, carbono e carbono. E o que acontece? Como a forma estrutural de linhas, ela mostra todas as ligações, só não mostra do hidrogênio, quando eu desenhei esses 2 carbonos aqui, estava faltando mais ligações. Mas eu não posso colocar uma ligação dupla nem uma tripla aqui. Por quê? Porque se ela fosse dupla ou tripla, ela estaria desenhada aqui também. Então, quando eu vou passar da estrutural de linhas para a estrutural,
Os átomos de carbono que faltam ligações eu completo com hidrogênios. Por isso que só tinha uma ligação, eu tive que colocar 3 hidrogênios. Esse carbono da beiradinha, ó, tem uma ligação para cá e outra para cá. Duas, faltam duas, ó, 2 hidrogênios. Esse tem 3, eu coloquei um hidrogênio, 4 ligações sempre. Esse da pontinha só tinha uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa, 2 e 3. Então, quando tem ligação dupla e tripla, ela aparece. Então eu não posso aumentar ligações aqui. Então, a dica que eu dou, quando você vai transformar de uma fórmula para outra, o que você pode acrescentar na fórmula que você está escrevendo? Só o que não é mostrado na fórmula original. O que eu posso acrescentar daqui para cá? Eu posso acrescentar átomos de hidrogênio no carbono, porque essa fórmula de cima não mostra. Na anterior, o que eu podia acrescentar? As ligações duplas e triplas, porque a fórmula não mostra. Tá? Então, eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado, que tem aluno que coloca um carbono nessa beiradinha e põe outro aqui. Tá? Isso aqui é uma ligação dupla. Então, aqui o carbono vai pegar toda essa ligação e aqui um outro carbono. Eu tenho ó, carbonos. O que acontece? Ó? Vamos pegar esse carbono daqui. Ele tem ó, 1, 2, 3 ligações. Está faltando ligação. O carbono sempre é 4. Então eu venho cá e ponho um hidrogênio nele. 3 ligações, 4. 3 ligações, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Tá? Então, passando da de linhas para estrutural, a gente completa as ligações do carbono com hidrogênios. Aqui, ó, um detalhe importante. Ó. Nessa estrutural de linhas não aparece nem hidrogênio, nem ligação de hidrogênio, nem nessa. Por que essa aqui apareceu? Porque esse hidrogênio e essa ligação do hidrogênio não é com carbono, é com oxigênio. Só vai esconder se for H e ligação com carbono. Qualquer outro átomo que o hidrogênio estiver ligado, você é obrigado a desenhar. Então, por isso que o H está desenhado. Tá? Cuidado para não ficar com preguiça e colocar o H grudado aqui. Tá? A forma estrutural de linhas mostra a ligação do hidrogênio com outro átomo. Tá? Se for uma questão aberta de um vestibular, por exemplo, você pode perder ponto na correção, porque você suprimiu a ligação aqui. Então, mesma coisa, carbono aqui e outro de cá. Ó. Esse tem uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Esse tem 2, faltam 2. O O faz 2 ligações, já estava com as ligações ali mostradas. Então aqui uma tabela comparativa, ó, molecular, estrutural condensado e estrutural de linhas. Né? Tem mais uma fórmula que a gente já viu, lá no primeiro ano a gente trabalha bastante com ela, mas ela não aparece aqui na orgânica, que é aquela forma eletrônica de Lewis. Lembra que você desenhava o átomo, colocava os elétrons da camada de valência, fazia o parzinho de elétrons e circulava. Imagina fazer aquele tanto de bolinha, aquele tanto de par circulado nas moléculas orgânicas, né? Não dá. É muito trabalho. E para efeito nenhum. O que nos interessa? Desenhar e fazer as reações e reconhecer os grupos funcionais. Com a fórmula de linhas, que é uma fórmula mais simplificada, a gente consegue fazer isso aí tranquilamente. Tá? A fórmula molecular ela tem uma desvantagem. Ela não nos dá informação de estrutura. Quando a estrutura é pequena, igual esse aqui que tem 2 carbonos, não tem muita opção. Né? A gente podia desenhar aqui um álcool, a gente vai rever isso aí, mas eu podia desenhar também um éter. Então, a fórmula molecular, ela não nos dá informação das estruturas, não dá informação das funções. Já a fórmula de linhas sempre nos dá toda a informação possível. Tá? Então, a gente usa preferencialmente a fórmula de linhas. A estrutural condensada, a gente usou bastante no segundo ano, quando fazia aquelas questões lá com cálculo estequiométrico, a gente usava normalmente essa aqui, ou essa condensada, ou a molecular para fazer as continhas. Tá? Então, preferencialmente, nós vamos trabalhar esse ano com a estrutural de linhas. Bom, é isso. Aqui eu deixei o link lá do YouTube, lá, se quiserem assistir alguns vídeos que tem lá. Tem também um pouquinho do PET 5 lá, quem não tiver traumatizado com os PETs.